A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial. A República de Angola conquistou por mérito próprio um lugar de realce no concerto das nações. Devemos continuar a pugnar pela manutenção de relações de amizade e cooperação com todos os povos do mundo. Angola dará primazia a importantes parceiros, tais como os Estados Unidos da América. A AmCham Angola surge para poder reforçar as condições que possam sustentar a atividade das empresas americanas em Angola. Ela assenta essencialmente em 4 pilares: as relações comerciais, económicas, educacionais e culturais. Tendo em conta a questão comercial, vê-se com alguma preocupação o facto de as trocas comerciais entre os Estados Unidos e Angola venham a declinar, pese embora haja um equilíbrio ou uma constância em relação aos níveis de exportações dos Estados Unidos para Angola, mas as exportações de Angola para os Estados Unidos vêm a declinar desde 2008, onde houve o pico dessas trocas comerciais, um valor de 20,6 bilhões de dólares, e neste momento resumem-se em 4 bilhões. Do ponto de vista económico, as empresas americanas estão presentes em toda a parte do mundo e quando elas aparecem no mercado têm a tendência de criar empregos e participando exatamente no desenvolvimento do país anfitrião. Do ponto de vista académico, a AmCham está bastante ansiosa no sentido de encontrar mecanismos que aproximem pelo menos as instituições académicas a nível das universidades. Existem várias universidades nos Estados Unidos que estão interessadas em interagir com universidades em Angola, no sentido de poder contribuir na melhoria de formação e de educação dos quadros nacionais. Falou Pedro Godinho, o presidente da AmCham Angola, a Câmara de Comércio Americana em Angola. Estimados ouvintes da LAC, votos de muito bom dia, bem-vindos a mais uma edição da Hora da AmCham, o programa de rádio que lhe conta o que de mais importante se faz e acontece nas relações entre Angola e Estados Unidos da América. Hoje vamos, como é habitual, trazer o painel de petróleo e gás com o engenheiro Pedro Godinho e também o especialista e investigador José Oliveira, que vão se juntar a nós para mais uma vez analisar os temas mais importantes do setor petrolífero. Vamos começar por saudar o José Oliveira. José Oliveira, muito bom dia, bem-vindo mais uma vez a este painel de petróleo e gás. Bom dia, Joel, bom dia, ouvintes da LAC e bom dia, ouvintes da AmCham. Muito obrigado, José Oliveira. Vamos também saudar o engenheiro Pedro Godinho. Engenheiro Pedro Godinho, muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, Joel, bom dia, ouvintes LAC, um bom dia especial para os membros da AmCham Angola e um bom dia extensivo aqui para o meu colega de painel. Muito bem. Vamos começar então por falar claramente das várias questões escolhidas para hoje, começando por falar sobre a questão do farm-out da Sonangol. Então já é público, a Sonangol já também noticiou, comunicado a redução da participação em alguns blocos. Vamos ouvir o que têm a dizer os nossos analistas sobre este assunto. José Oliveira, temos então o farm-out da Sonangol já tem resultados. Tivemos a nota de imprensa da Sonangol a explicar exatamente quais as novidades sobre este assunto. Gostávamos de ouvir de si quais as novidades sobre esse processo do farm-out e que análise pode fazer. Não, as novidades, de uma maneira geral, bem, o farm-out chegou a bom termo, demorou um pouco mais que o que era previsto, mas chegou a bom termo e quase todas as participações que a Sonangol pôs à venda tiveram comprador, excepto no bloco 5. Curioso, o bloco 5 é de águas rasas e pensa-se que é um bloco com algum potencial. É verdade que já se fizeram 2 furos e não foram muito famosos, mas em 4.000 km², 2 ou 3 furos não é suficiente para se ter um areal
ideia do potencial. Eu que acho, quer dizer, que se tenha vendidas fáceis a participação do Bloco 31, uma parte da participação, a parte do Bloco 18, a parte do Bloco 1506, acho normal, são blocos em produção, e do Bloco 305 também. São blocos em produção, portanto, iam ter compradores. Mas o que eu achei mais interessante foi a vinda da Namcor, estar presente na pesquisa e na produção em Angola, e nomeadamente a vinda da Namcor e com outras empresas associadas, veio associada, não veio sozinha, para os blocos 23 e para o bloco 27, o bloco 27 é da bacia do Namibe, que foi o que atraiu primeiro a Namcor a Angola, porque eles, como estão a furar do lado deles, aliás já tiveram sucesso no sul do país, agora querem ver o que é que há no norte, não é? E uma boa maneira é vir para o lado de cá também e participar dos 6 blocos que estão em pesquisa na bacia do Namibe. Eles vão participar no 27 ao lado da Sonangol. E também no 23, o 23 é um bloco que tem uma descoberta, mas uma descoberta que a Maersk, que lá esteve, achou que era um bocado difícil de pôr em produção. Mas enfim, aceitaram fazer parte, a Namcor aceitou, com as outras empresas com que veio associada, entrar também para o bloco 23, que portanto vai ter atividade, pensa-se, daqui a 2-3 anos. Agora, falta saber, a Sonangol só vai revelar mais tarde o valor global que alcançou com os farm-out. Depois de ter tudo assinado e aprovado, é que vai revelar. E isso é importante, não se sabe, vamos esperar, até que isso seja revelado qual foi o valor de facto que a Sonangol conseguiu encaixar. Porque a Sonangol, como tem uma situação financeira difícil, tem dívidas não só de cash-call, tem-se normalmente o cash-call em alguns blocos atrasado, e tem também de combustíveis, tem o problema dos combustíveis, de dívida dos combustíveis, por causa dos baixos preços daquele está no mercado nacional, e também de todo o processo como funciona a subsidiação, que é verdade que a Sonangol recebe um subsídio pela diferença de preços, só que esse subsídio não está a ser pago, fica nas finanças e fica para acerto de conta, de maneira que isso causa problemas à Sonangol. A Sonangol pensa, com os encaixes do farm-out, também ver-se um pouco mais a dívida dos combustíveis. E vai também fazê-lo com a melhoria dos preços de petróleo, né? Quando os preços de petróleo estão altos, as receitas são maiores e a Sonangol aumenta a capacidade de poder pagar dívidas atrasadas. Portanto, assim, em linhas gerais, o farm-out da Sonangol foi positivo. Eu ouvi comentários de que não vieram majors. As majors não vêm para comprar 5 ou 10% de um bloco em produção. Quer dizer, não se estava à espera que viessem majors ou grandes companhias para este farm-out. O que interessa é que as companhias que vieram tenham capacidade financeira para assumir primeiro o compromisso de pagamento à Sonangol e depois o dia-a-dia de participarem nas operações dos blocos. Como há produção, nos que há produção não haverá problemas e pensa-se que nos outros 23 e 27 elas também terão capacidade financeira para se aguentar até haver na pesquisa e depois no desenvolvimento, que haja essas descobertas, ou no caso do Azul, no bloco 23, no desenvolvimento desse campo. Em síntese, é o que se pode dizer do farm-out. Muito bem, José Oliveira, muito obrigado. Vamos já a seguir passar a palavra ao engenheiro Pedro Godinho, dizer aqui sobre algumas notas sobre o que o José Oliveira esteve a dizer. Então, a Sonangol, no comunicado, informou que no âmbito de concurso público para a anulação parcial dos seus interesses participativos, os blocos 305, 405, 506, 1506, 18, 23, 27 e 31, procedeu à avaliação das propostas recebidas, ato que culminou com o apuramento daqueles cujos valores mais se aproximaram aos estabelecidos nas condições de venda definidas pela Sonangol. Ou seja, ganharam as empresas, de acordo com o comunicado, cujo valor esteve muito perto do que foi estabelecido nas condições de vendas que foram definidas pela Sonangol. E no seguimento do processo, segundo se diz, decorreram de 20 de setembro de 2021 a 27 de janeiro do corrente ano as diligências devidas para a verificação da conformidade dos concorrentes, que resultou na certificação de um total de 10 empresas, entre as quais, nos termos do concurso, foram selecionadas as que apresentaram a melhor proposta abaixo identificadas. Vamos aqui apresentar. Nos blocos em produção entraram a Somoil e o consórcio entre Somoil e Sirius, que entram para o bloco 18 com 8,5%. No bloco 31 entram Somoil e Sirius também com 10%. E a Fentra entra com 20% do bloco 305. Já a Nancor, o consórcio entre a Nancor, Sequa e Petrolog, comprou 10% do bloco 1506, que também
está em produção. Dos blocos em exploração, esta era uma pergunta que muita gente se fazia: como é que a Sonangol iria encontrar os parceiros e dividiria as participações pelos blocos na bacia de Namibe? E já temos então a resposta, não é, José Oliveira? É o bloco 27 no Namibe. Então vamos ter a participação dividida da seguinte forma: a Sonangol vai ficar com 40% neste bloco, já os seus parceiros Nancor, Sequa e Petrolog ficam com 35%, Somoil e Sirius com 25%. Eu lembro que houve muitas críticas a Sonangol quando avançou sozinha para este bloco e ficou, para o bloco da bacia de Namibe, ficou com 100% da participação. Foram levantadas inclusive questões de onde viriam esses parceiros e como é que a Sonangol iria resolver. Então essa pergunta está respondida. Temos um consórcio, temos parceiros. Obviamente que o negócio ainda não foi efetivado, mas foram dados passos nesse sentido. Também, no bloco 23, também a exploração, entrou também a Nancor, Sequa e Petrolog, que vai passar ao operador deste bloco com 40% e a Afentra com os outros 40%. A Sonangol reduziu a sua participação de 100% para apenas 20%. Engenheiro Pedro Godinho, vemos que aqui os vencedores dos blocos em produção, obviamente que é a Somoil, que comprou a participação nos blocos 18 e 31, e nos blocos em exploração, a Nancor, Petrolog e a Sequa, esse consórcio que comprou participação em 2 blocos em exploração e um bloco em produção. O que dizer exatamente disso, engenheiro Pedro Godinho? A Somoil, que é a principal empresa privada do país, a reforçar a sua posição, e a petrolífera estatal da Namíbia, a Nancor, a entrar em força para o mercado angolano. Há também a Afentra, naturalmente, mas vamos deixar que o engenheiro Pedro Godinho faça as suas análises, primeiro olhando para quem comprou ou pretende comprar estas participações. Joel, eu vejo com alguma satisfação a entrada de uma empresa nacional nestes blocos. Eu penso que a Sonangol foi forçada, em função da sua condição financeira, a desfazer-se parte dos seus ativos. Não é bom, porque por quanto sabemos que neste momento Angola só consegue garantir 2% da produção total do país operada. Portanto, isto põe-nos numa situação de grande fragilidade, e mais ainda com as mudanças desse ordenamento mundial, porque, como vemos, os Estados, ficou agora demonstrado quão importante os Estados têm que ser independentes. Roendo uma parte dos seus ativos em blocos já em produção, eu penso que foi uma decisão muito difícil. Tenho dúvidas que seja acertada, mas, contudo, é importante para nós e para a sociedade e para o povo angolano saber que essa renúncia, essa cedência da sua participação nesses blocos, sobretudo em produção, numa altura até que o petróleo está próximo dos $100, é importante saber quanto Angola encaixou, quanto a Sonangol encaixou com isso. Porque é normal no nosso país haver exatamente esse tipo de concursos, entrar em empresas e o dinheiro não entrar. Portanto, a minha preocupação, antes de expressar algum sentimento em relação a esse passo, minha preocupação reside tão somente nos resultados desta ação, dessa alienação por parte de ativos da Sonangol em produção. Engenheiro Pedro, desculpe, só uma dúvida que nos deixa. Acredita que esses consórcios Nancor, Somoil e Afentra não terão capacidade para comprar? Tem dúvidas sobre isso ou prefere esperar para ver? Não, eu não tenho dúvidas. O que eu gostaria, e eu estou a expressar, é que houvesse transparência em todo esse processo e depois também ver quanto é que a Angola quanto é que a Sonangol, empresa pública, há de encaixar com tudo isso, porque nós já temos testemunhados aqui negócios que Angola cede bilhões de dólares em troca de peanuts. Portanto, é ver se de facto a decisão que foi tomada, e repito, em ceder parte dos ativos em blocos em produção e atualmente com o preço atual próximo de $100, eu quero saber exatamente que resultados e que vantagens a Sonangol vai ter com esse passo. Não é surpresa para ninguém que aqui alienam-se bens, ativos do Estado, e muitas das vezes o que se recebe não cobre, se calhar, 1/1000 ou 1/100 do que se gastou. Portanto, essa é a minha maior preocupação. Agora, fogo em saber que há uma empresa nacional
a entrar para esses blocos. O nosso desejo era que, de facto, houvessem mais empresas angolanas, porque Angola tem que minimizar ou reduzir essa dependência ou criar uma independência em relação à capacidade de produção do crudo no país, porque 98% tem sido garantido pelas multinacionais e muitas dessas multinacionais são por empresas estatais e uma ação política mal sucedida ou alguma fricção, essa empresa pode ser, por orientação do Estado, pode ser obrigada a abandonar o país. E aí ficaríamos todos em grandes dificuldades e se calhar, extremamente fragilizados. E tomamos como exemplo a situação atual que está a ocorrer no mundo, onde está dependente do gás e do petróleo e o carvão da Rússia e tem muitas dificuldades em tomarem decisões que pensam que se deveriam ser justas exatamente por causa disso. Quer dizer, toma-se uma decisão de não importar e não beneficiar desse commodity, o passo seguinte é desgraça, não é? É desgraça, a economia mundial vem em catadupa, não é? Portanto, é essa tal dependência que eu pessoalmente temo em relação a Angola. E eu não me canso de dizer que Angola é um país independente do ponto de vista político, mas do ponto de vista econômico estamos amordaçados e manietados às multinacionais. É dessa estratégia que é importante alterar e espero que a alienação desses ativos traga algum benefício para a zona Angola e dê mais fôlego à zona Angola para, pelo menos, ser capaz de aumentar a sua intervenção, a sua capacidade de produção no mercado nacional. Porque vamos a caminho de 47 anos, não é concebível que o país só consiga produzir 2% da produção total de petróleo em Angola. Muito bem, engenheiro, muito obrigado. Zé Oliveira, tem algum comentário antes de mudarmos para o tema? Quer acrescentar, quer contrapor? Ou podemos avançar? Não, mas queria só, a nível do público, quando o Godinho se refere a 2% é operado pela Sonangol. O volume de petróleo da Sonangol, devido aos seus investimentos na maioria dos blocos, a Sonangol hoje está presente em quase todos os blocos, corresponde a cerca de 18,5% da produção nacional, no total. O problema é que só opera 2%. Pois, mas esses 18% é garantido pelas multinacionais. As multinacionais tirarem o tapete, desses 18%, se calhar só 2% é que a Sonangol quer. Porque a nossa preocupação é a tal dependência. Para nós aqui, o que nos impressiona, 47 anos de independência, com muito dinheiro gasto, bilhões de dólares, e não fomos capazes de criar competência, conhecimento, desenvolvimento tecnológico para podermos ter uma intervenção maior no mercado. Isto é que é importante realçar e tocar todos os dias nessa tecla, que qualquer dia, vamos esperar que nunca venha a acontecer nessas condições, iremos todos para a Pindaíba, se isso vier a acontecer, mas vamos esperar que não. Mas o melhor ainda é prevenir, acelerando esse desenvolvimento. E repito, vamos esperar que com essa alienação dos ativos nesse bloco já em produção, possa se refletir na competência e capacidade da Sonangol, pelo menos melhorar a sua performance nesses 2% que é capaz de operar. Muito bem, engenheiro Pedro Godinho. Vamos então avançar para a próxima pergunta, é exatamente sobre outro tema, e o tema é olhar, depois de olharmos para a forma alta da Sonangol, vamos falar sobre o concurso por convite que originou ofertas da Eni, Equinor e Total, curiosamente às empresas que apresentaram propostas também nos blocos da Bacia do Namibe. Pedir ao José Oliveira para analisar esta questão e nos dizer exatamente como encara este concurso, explicar-me um pouco o contexto do concurso, como é que ele foi lançado, quantos blocos foram, quem terá participado, como encara o facto de serem praticamente os suspeitos do costume, né? As multinacionais de costume, a manifestar o seu interesse em continuar em Angola e reforçar a sua posição em Angola. Aqui há dois aspectos que eu acho que se devem sublinhar. Primeiro, termos 3 majors a concorrer. Isso não era, numa altura, há muitos anos, que não estavam, tirando a bacia de Namibe, não estavam a concorrer. A Total querer explorar a sério o Bloco 16, que ela tomou conta quando comprou a Maersk há 2 anos, mas no qual ainda não fez grandes trabalhos. E a Equinor e a Eni querer ir para o Bloco 31. O Bloco 31, que é operado pela BP, e a Equinor é sócia também, tem a particularidade de ter muitas pequenas descobertas. Tem algumas maiores que estão a produzir, 4 campos maiores que estão a produzir, e depois tem várias pequenas descobertas, tem aí 15 ou 16, já nem me lembro. E é curioso, a Equinor que está no bloco, apostar que o bloco tem ainda potencial para pesquisar e, portanto, descobrir petróleo ou gás. E a Eni ter também concorrido, aliás, a Eni vai ser operadora. Possivelmente esta participação da Eni vai se juntar também na nova empresa que eles e a BP têm e, portanto, vai ficar a azul com a Equinor a 50%.
Uma particularidade deste concurso é que a Sonangol declinou ficar com os 20% que normalmente são dados cada vez que há um concurso. A Sonangol tem direito a ficar com 20% de cada bloco que vai para concurso. A Sonangol declinou, como já está naquela área, e da sua situação financeira, penso eu, porque se houver descobertas na parte de pesquisa, a Sonangol é transportada, digamos assim, as companhias estrangeiras investem. Mas a Sonangol depois tem de pagar, e tem de pagar também a sua parte do desenvolvimento, de maneira que não aceitou. Mas essa é a parte curiosa e positiva do concurso, esses dois blocos terem sido adjudicados a 3 grandes companhias, portanto, alguma coisa se vai passar. Por outro lado, a parte negativa é que, de facto, não teve mais concorrentes para outros blocos, que eu me lembro, não tenho aqui o comunicado presente, mas que eu me lembre, os outros blocos não tiveram concorrente, nomeadamente o bloco 34, que já foi objeto de estudo por várias companhias, pela Philips, já a Chevron andou a estudar com a Sonangol também o bloco 34 e não teve concorrente. E também não teve concorrente as partes livres do bloco 32, o que também é curioso, há geólogos que acham que o bloco 32 ainda teria na sua parte mais ocidental, que é verdade está coberta com sal, devia ser explorado, devia ser pesquisado. Mas pronto, quer dizer, digamos que só a entrada de 3 grandes companhias em 2 blocos na bacia do Congo, que é uma bacia que ainda tem, que é de maior potencial de Angola, é positivo. Muito bem, obrigado José Oliveira por essa análise. Vamos passar também para o engenheiro Pedro Godinho. Então, um concurso que já tem novamente as majors e aqui um dado curioso, né? A Sonangol efetivamente não avançar por seus 20%. Agora imagine, engenheiro Pedro Godinho, se descubra um golden block nesses blocos que ela decidiu, como é que se faria nesse caso? Mas pronto, vamos analisar a primeira questão de uma maneira global e depois olhar para essa questão concreta dos efeitos da decisão da Sonangol de ficar de fora nestes blocos e de ter os seus 20% a que tem direito. Não, Joel, aí uma questão que tem que se levar em conta. A Sonangol está a satisfazer parte dos seus ativos porque está em dificuldades financeiras. E então, entrar por um bloco com um nível de exigência do 31, e aliás, ela também desfez do parte dos seus ativos no tal bloco 31, não é? Então é porque há um nível de exigência muito grande em termos financeiros. E há aqui também que levar em conta que parte do atraso em muitos dos blocos, e eu vou dizer mesmo do bloco 0, um dos exemplos do bloco 0, operado pela Chevron, deve-se exatamente às dificuldades que a Sonangol tinha em acompanhar os cascos. Houve empresas de prestação de serviços nesses blocos que ficaram 6 meses à espera que fossem pagos uma parte da fatura, porque a Chevron chegou a uma determinada altura que já não tinha como esticar mais a corda, como diz a Oliveira, porque foi aguentando durante o tempo, com a Sonangol em default, e que, como sabemos, a Sonangol tem 40% no bloco 0. Qualquer investimento que a Chevron quisesse fazer no sentido de garantir a continuidade, de desenvolver novos projetos no bloco, de modo a aumentar a produção, era bloqueada exatamente pelo facto da Sonangol não ter capacidade financeira. Temos de ser realistas, não há capacidade financeira para nós entrarmos num bloco. Se a Sonangol está a desfazer dos seus ativos e, sobretudo, em bloco em produção, em situações normais, qualquer empresa gostaria, numa altura em que o petróleo está próximo dos 100, a preservar essa fonte de receitas. Se a Sonangol está a satisfazer, só se pode justificar, espero eu que seja por isso, por dificuldades financeiras. Se tem dificuldades financeiras, não vai querer fazer parte de um time que está predisposto a investir, porque senão o que vai fazer é criar dificuldades. É uma posição sem etapas. E digo mesmo, uma das coisas que contribuiu bastante para o declínio da produção foi o desinvestimento. E muitos desses projetos não foram realizados porque a Sonangol não os aprovou, sobretudo naqueles blocos onde ela tinha participação e tinha que garantir o seu cascol. Por exemplo, quando surge um projeto que tenha necessidade de $1 bilhão e a Sonangol com 40% nesse bloco, naturalmente tinha que entrar com 400 milhões. E então, numa posição de concessionária e parceiro ao mesmo tempo, o que é que fazia? Como não tinha os 400 milhões, ia empurrando a bola com a barriga, quer dizer, congelava, punha os projetos na gaveta, e o que levou, então, ao desfecho atual dos nossos níveis de produção. Porque há projetos que agora, por exemplo, a Chevron vai desenvolvê-los agora, o Nifua, e mais 2 ou 3 campos, que nessa altura, que há anos que vinham pedindo autorização para os desenvolver, que não foram capazes de fazer porque aguardavam que a concessionária o fizesse, e só não o fizeram porque a concessionária tinha o poder de interditar ou de atrasar ou de interferir no desenvolvimento dos projetos.
Muito bem, engenheiro, é uma análise muito interessante sobre essa questão, mas fica na mesa e no ar a questão que coloco e vou passar também ao Dr. Chipepe, que já se junta. Bom dia, Dr. Chipepe. Bom dia, Joel, bom dia, colegas do painel, bom dia, da LAC, bom dia, Amchamengol. Muito bem. Dr. Chipepe, estamos agora a falar deste concurso que decorreu, o concurso por convite, que originou ofertas da Eni, Equinor e Total, que o José Oliveira disse que é muito positivo nesta altura do campeonato, né, ter majors a dizer que estão disponíveis para avançar para esses blocos, muitos deles em águas ultra profundas. Mas, Dr. Chipepe, há aqui um fator que o José Oliveira chamou a atenção, é que a Sonangol, claro, por causa das dificuldades financeiras que tem e das exigências, como explicou o engenheiro Pedro Godinho, financeiras que são muito elevadas, abdicou dos 20% do carry, né, que tinha para estes blocos. A questão que se coloca é, e se por acaso descobrir-se um golden block ali? Como é que se resolvem essas questões? Não é possível forçar uma entrada da Sonangol. Como é que se resolveria? Eu penso que há um instrumento que a agência, nesse caso particular, poderia utilizar, que é, portanto, o CAPEX, que é o Capital Expenditure, que são as despesas de capital, né, de investimento de bens e capitais. E eu penso que, através do CAPEX, em que a empresa realiza em si mesma para manter o seu nível operacional, penso que é um instrumento que, nesse caso particular, a empresa poderia utilizar para aumentar o seu investimento, como, por exemplo, daí poderá utilizar a compra de máquinas e equipamentos. Portanto, este é um dos instrumentos. Porque, como sabe, e aqui devíamos, de forma de literacia, poder explicar aos ouvintes que um dos procedimentos em todas as empresas, né, é preciso de realizar investimentos. Entretanto, é preciso estar-se atento a que as empresas possuam um cash, portanto, a saída de caixa para isso, e no final investir não só no âmbito em que nós poderemos identificar como a empresa tem recursos em tesouraria, mas que muitas empresas, se não tiverem esse instrumento que eu me referi agora, contraem dívidas. Mas no caso particular da Angola, eu penso que este é um instrumento que podem utilizar para capitalizar a sua entrada nesses blocos. José Oliveira, há alguma coisa a acrescentar antes de passarmos para um próximo tópico, e que será o último, naturalmente? Acho que há um aspecto que eu acho que deve ser tido em conta também. É que é muito provável que a EN olhar para as possibilidades de encontrarem gás. O gás vai ter uma certa primazia. É preciso encontrar mais gás no norte do país para duplicar, inclusivamente o Angola LNG. O Angola LNG tem espaço para mais 6 milhões de toneladas ao lado do atual. E como a ENIS, que é quem lidera o grupo de gás, penso que não vai só à procura de petróleo, também vai à procura de gás. Portanto, ao encontrar-se, bem, tudo é possível em petróleo. A ENI descobriu no Congo, numa zona onde a ELF andou muitos anos, descobriu um bom campo. E descobriu agora, mais recentemente, na Costa de Marfim, que vai trabalhar nos dois, para encontrar um dos dois produtos, ou encontrar o gás vai ter um futuro mais longo que o petróleo. No caso do Bloco 16, é curioso a Total ir sozinha. Mas pronto, vai estudar e depois, quando for descobrir, vai vender participação. Ela já tem uma parte do Bloco 16, do antigo, que está uma descoberta, e vai à procura de encontrar mais algum petróleo ou também gás. Estamos a acompanhar a Hora da AmCham Angola, o programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11 horas, aqui na LAC. Angola é o terceiro principal parceiro dos Estados Unidos da África subsaariana. Para esse efeito, estão no país empresas de todos os setores de atividades. Uma delas é membro da AmCham, a Chevron, que opera em Angola com o nome Cabinda Gulf Oil Company. Vamos ouvir o testemunho da Chevron e aquilo que é a expectativa da Chevron na AmCham Angola. The establishment of the AmCham in Angola creates a unique opportunity to strengthen U.S.-Angola commercial and economic relations. O estabelecimento da AmCham em Angola cria uma oportunidade única para fortalecer as relações comerciais e económicas entre as duas nações. Acreditamos que as oportunidades de benefício económico e financeiro mútuo continuam por ser exploradas. The Chamber has the potential to be a critical tool in the Angolan government's efforts to diversify the economy. Esta Câmara
tem o potencial para ser uma ferramenta crítica nos esforços do governo angolano para diversificar a economia. We are confident that the values, goals and objectives of the Chamber complement those of Chevron and will result in a deepening of commercial and diplomatic relations between our two countries. Estamos confiantes de que os valores, metas e objetivos da AmCham complementam os da Chevron e resultarão no estreitamento das relações comerciais e diplomáticas entre os nossos dois países. Juntos, podemos fazer a diferença e contribuir para aproximar Angola e os Estados Unidos da diplomacia económica. Falou Judy Moses, diretora-geral para o desenvolvimento de ativos da Chevron Cabral. A LAC oferece-lhe mais um magazine de negócios semanalmente à quarta-feira, das 10 às 11 horas. A hora da AmCham Angola, o programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. Vamos ver aqui o último tema, que é a questão dos investimentos que se podem esperar a nível destas licitações. Vamos deixar de fora o tema do onshore, porque aí muito se liga, mas há seu tempo, em junho, quando se diz que vão ser assinados, podemos falar sobre eles. Por hoje, esse tema fica de fora. Mas, olhando para essas licitações e agora estes blocos que aí estão, qual é o volume de investimentos que se pode vir a esperar na nossa indústria nos próximos tempos? Doutor Afonso Chica. Olha, nós participamos em duas edições, uma que foi realizada, portanto, em 2021, portanto, a 26 de março, pela Agência Nacional de Petróleos, e outra também, esta é a segunda, realizada pela PetroAngola. E o que posso retirar daquilo que a Agência Nacional de Petróleos apresenta é de que este encontro proporcionou à banca comercial, portanto, a oportunidade de visualizar o potencial de investimento no setor petrolífero de 2021 a 2025. Posso dizer também que para o próximo quinquênio, refiro-me a 2022 a 2026, está previsto, Joel, um volume de investimento na ordem dos 105 mil milhões de dólares. Eu gosto de falar em bilhões. Nesse caso, 105 bilhões de dólares, que abre-se assim um leque de oportunidades para o setor bancário nacional, diversificar a sua carteira de investimento e, consequentemente, em conjunto também, capitalizar as empresas nacionais e, com isso, o que é não menos importante, é promover o conteúdo local. Aqui, as empresas nacionais têm que tirar proveito desta grande quantidade de dinheiro. Portanto, o comportamento dos investimentos nos últimos 5 anos, Joel, foram mais ou menos de 47,378 mil milhões de dólares. Em contrapartida, com as perspectivas que tinham sido anunciadas para os próximos 5 anos, que foi de cerca de 66 bilhões e 119 milhões de dólares. Portanto, isto espelha uma tendência de crescimento no setor petrolífero, à razão de 18 bilhões e 741 milhões de dólares. A perspectiva, como referi, de 2022 para 2026, também mostra-nos que os investimentos acumulados que estão previstos para estes 5 anos, para as concessões, refiro-me a concessões ativas, na qual destacam-se investimentos nas rúbricas de tanto de exploração como de desenvolvimento, e aqui é bom referir o CAPEX, com um acumulado de cerca de 37 bilhões 303 milhões de dólares, Joel. A perspectiva de investimento para esse tempo, portanto esse percurso que vai de 2022 a 2026, também tem as suas nuances, como por exemplo, no âmbito que eles apresentam de exploração, a percentagem diz que na exploração há um acréscimo de cerca de 11%. No âmbito do desenvolvimento, referem que há uma tendência de cerca de 61%, enquanto que 24% está nas operações, e na administração e serviços é que há uma diminuição de cerca de 3%. O que eu noto da estratégia geral de atribuições de concessões petrolíferas, que veio de 2019 a 2025, diz que, por exemplo, a adjudicação dos 10 blocos nas bacias de Benguela e Namibe foram por concurso público, ou seja, a adjudicação direta de 6 blocos, estamos a referir em 2019.
enquanto que em 2020 houve o lançamento do concurso público para a atribuição dos 9 blocos, como é conhecido, no onshore, nas bacias do Congo e do Kwanza, enquanto que a perspectiva para o 2023 são aqueles blocos que foram já anunciados, que os blocos do Congo, os blocos do Kwanza, que do Congo são 4, do Kwanza cerca de 8. Portanto, desde 2019 já foram atribuídos cerca de 21 blocos, sendo que 12 blocos licitados e 9 por adjudicação. É outra questão que nós vamos ver, as razões que levaram também à adjudicação direta. Mesmo assim, é bom referir que há uma previsão de aumento dos investimentos na ordem dos 57% com a licitação de 2020 e 2021. E a adjudicação direta dos blocos do onshore e do offshore com destaque para aquilo que eu me referi há bocado, que é o investimento das empresas, de CAPEX, que, portanto, isso acontecerá a partir do ano de 2023, portanto, o próximo ano. É bom referir também que do total de investimentos, ou seja, essas concessões todas a que nós referimos, que eu me referi há bocado, portanto, representam um total de investimentos e com particular destaque para os investimentos no onshore por adjudicação direta, como eu referi, abrindo com isso maiores oportunidades para a banca e para o setor empresarial, que devem tirar melhores oportunidades no sentido de investir neste setor importante. Portanto, daí que noto que há um desafio muito grande a partir de 2023 para o empresariado nacional a investir no setor petrolífero, Joel. Muito obrigado, Dr. Chipepe. Vamos olhar e pedir, quer ao engenheiro Pedro Dinho, quer também a José Oliveira, se querem comentar este tema ou se consideram que relativamente a investimentos estamos compreendidos e clarificados em função do que disse o Dr. Chipepe. Em relação aos investimentos, são números que se tiram cá para fora, são previsões, o que é importante é ir acompanhando e ver se elas se realizam ou não. E há um aspecto que eu acho que é importante, a NPG também não separa isso e às vezes não separa, é que há um volume de despesas muito grande de OPEX anual no país. Mas OPEX são custos operacionais do dia-a-dia. Quer dizer, na fase de produção não se considera investimento, é uma despesa. E às vezes acumula-se. Mas pronto, dos números que o Chipepe deu, o que é importante é vermos, daqui a um tempo, analisarmos se estão a concretizar ou não. Que nós no país temos muitas vezes lançado volumes de espera de investimentos que depois na prática não acontecem. Vamos ver. Muito bem, obrigado, José Oliveira. Engenheiro Pedro Dinho, alguma coisa a acrescentar, a contrapor sobre este tema dos investimentos? O que se pode dizer é que, naturalmente, é muito difícil quantificar e estimar porque os investimentos, porque de uma forma geral há dois momentos e duas situações que podem trazer os números cá para baixo ou para cima. Se encontrarmos petróleo, se houver descoberta, vai para cima, porque descobre-se, vai entrar para a fase de desenvolvimento e aí o desenvolvimento do campo e aí os investimentos são contínuos. Se não, naturalmente, se não encontra petróleo, não há desenvolvimento, não há produção e gasta-se menos. Portanto, isso é relativo. Mas o que nós podemos adiantar aqui é que, de facto, com essa nova ordem mundial, o conceito e a preocupação que muito se apregoava na transição energética e no desprezo que se tinha desse commodity que era o petróleo, vai diminuindo e agora já se chega à conclusão que foi, de facto, muito precipitada a forma como quiseram ultrapassar esse processo da redução ou mesmo da descontinuidade na produção de petróleo. Porque, de facto, o mundo ainda não está preparado para uma transição brusca de todo esse processo. Por isso, aqui é oportuno alertar a nossa liderança que mantenha-se focalizada na maximização da produção do país. Porque, como vimos sempre dizendo, o país tem acima de uma dezena de bacias, bacias sedimentares. Neste momento só está a produzir numa única bacia. Quero com isso dizer que se fizermos uma campanha de exploração séria, poderemos ter muito mais descobertas e, havendo mais descobertas, teremos mais produção. E, havendo mais produção, estaremos em condições até de enfrentar aqueles momentos em que o preço do petróleo vem para níveis extremamente baixos, sem passarmos pelas dificuldades que o país tem atravessado. Por isso, a nossa recomendação aqui seria: Angola deve preocupar-se, sim, na maximização, na otimização da sua capacidade produtiva. Transição energética, vamos deixar isso para as grandes nações que têm muitos recursos e que são capazes de fazer mega investimentos em energias alternativas e também sendo eles os maiores poluentes.
Agora, o que nós podemos fazer aqui é produzir, utilizarmos o potencial que temos em hidroelétricas, produzirmos energia renovável e limpa, estamos a contribuir, mas o que é facto é que devemos acelerar o processo do aumento da produção. E continuo a dizer que eu acredito que o país pode atingir os níveis de 3 milhões de barris de dia se for feito um trabalho muito sério, sustentável e coerente, visto que os recursos, que Angola tem esse potencial em termos de recursos petrolíferos. E a isso associado também o gás. A zona sul do país apresenta uma concentração muito elevada de gás. Há muito mais gás, até agora, segundo os estudos, demonstram que há muito mais gás do que petróleo. Portanto, criarmos essas condições, focalizarmos nisso, para que aproveitemos essa janela de 2022 a 2050, a altura que o mundo acredita que a influência do petróleo pode reduzir bastante. Então, até lá, vamos explorar o máximo que podemos, no sentido até, inclusive, vir a sonhar a fazermos parte do top 10, do top 10 dos maiores produtores de petróleo do mundo. Há essa possibilidade e então, só para dizer que esses investimentos e essas licitações estão a ser feitas no momento certo. Vamos esperar que a concessionária consiga atrair muito mais empresas para fazer investimentos aqui, no sentido de, pelo menos, garantir que a atividade de exploração seja mais acentuada, mais agressiva, em busca de novas descobertas de jazigos. Muito bem, engenheiro Pedro Godinho, vamos então, para fechar, comentar um tema da atualidade. É que muito se dizia que o preço do petróleo, se a guerra continuasse, iria chegar aos 150, 200, acima de 120, etc, etc. Mas o facto é que, olhando para os dados da abertura das negociações dos últimos 41 dias, o preço já foi para baixo dos $100 duas vezes e nesta segunda-feira voltou a estar nos $98. Vamos começar com José Oliveira. José Oliveira, o que é que se pode dizer desta situação do preço? Por que razão, afinal, é que o preço não está a disparar tanto como se dizia, que se caso a guerra se mantivesse, a guerra está aí, mantém-se, as sanções mantêm-se, mas o preço não dispara e já está a estabilizar mais ou menos entre os $100 e os $90. Há vários fatores. Um deles é que a Rússia, aparentemente, exportou em março muito mais do que aquilo que se pensava que iria exportar. Admitiu-se que ela ia exportar menos 3 milhões de barris dia. As primeiras estimativas de sexta-feira apontavam que a redução das exportações russas, em média, foi de 1,5 milhão de barris dia. A Índia está a comprar bastante petróleo. A Rússia, a China também. E não só. Há vários países asiáticos. Outro aspecto, em relação à baixa, também da baixa de preço. A baixa de preço também está um bocado relacionada com o que os americanos vão lançar no mercado, à média de 1 milhão de barris de dia, cerca de 180 milhões de barris das suas reservas estratégicas. E este volume vai ser acrescentado na Europa e no Japão com mais cerca de 60 milhões de barris. Portanto, vão ser cerca de 240 milhões de barris que este ano vão chegar ao mercado a partir das reservas estratégicas. Estes dois fatores travam possibilidades de grandes altas de preços. Mas vamos ver como é que continua a situação russa nos próximos meses. A OPEP, por exemplo, avisou no fim de semana a Europa de que não pense que ela tem capacidade de substituir o petróleo russo ou a falta de exportações russas que não tem. O consumo mundial também já se sabe que este ano vai ser melhor que o menor do que era previsto. A OPEP acha que menos 500 mil barris dia. Vamos esperar, a Agência Internacional de Energia está a recalcular e vai lançar o seu relatório mensal. Vamos ver se o valor é mais ou menos idêntico da redução ou se é maior. E, portanto, a China esteve a importar durante 15 dias menos, esteve a comprar menos petróleo que o habitual, mas esta semana já voltou, segundo os primeiros comentários, já voltou em força para o mercado. Não, em força não, voltou para as compras habituais. A China está com um problema muito grande por causa do Covid. Por exemplo, o movimento nos portos congestionado. No fim de semana passado havia 200 navios, entre petroleiros e não só, navios comerciais, à espera de carregar ou descarregar dos portos chineses, o que é uma coisa inédita, não acontecia já há muito tempo. Isso também teve o seu fator, mas também teve o seu fator a ajudar a descer os preços. Como é que eles vão continuar? Vão continuar, penso que à volta de 100, vão subir ou descer um bocadinho. A influência principal vai ser a redução ou manutenção das exportações russas. Muito obrigado, José Oliveira. Dr. Chipep, o que tem a dizer sobre esse tema do preço, que previsões e qual é o seu posicionamento sobre essa situação? Bom, Joel, eu acho que nós tínhamos vaticinado no último programa e tendo em conta o conflito
que deflagrou, portanto, entre a Rússia e a Ucrânia, tínhamos vaticinado esses valores que referiu há bocado. No entanto, eu mantenho tanto esse vaticínio, à medida em que julgo que o desanuviamento do conflito não é para já, e inclusive da análise que faço, e porque os países continuam a desafiar o momento da guerra, esse conflito pode levar a uma terceira guerra mundial. E com isso estou em crer que, pese embora os outros fatores que o Zé Oliveira apresentou, mas o preço vai atingir até esse patamar. É só uma questão de tempo, porque a situação está a ter contornos extremamente perigosos, que mantenho, portanto, os números que nós apresentamos da outra vez. Agora, quero mesmo dizer que os investimentos que nós nos referimos, porque para a questão do preço do petróleo, nós devíamos tirar o maior proveito possível, tendo em conta que, por exemplo, uma notícia que passou há dias, que Angola, a sua produção subiu para 1,2, quando nós estávamos há 15 dias atrás a 1,1. Isso é muito importante para capitalizar a nossa tesouraria. Aqui também gostaria de saber, né, porque não se disse concretamente quais são as causas que levaram a este aumento ligeiro da produção, mas qualquer indício, qualquer intenção da agência para o aumento da produção do petróleo é bem-vinda, e eu penso que é nesta senda que nós devemos apoiar o Executivo e as estruturas do Executivo no setor petrolífero, no sentido de que nós precisamos agora tirar não só o maior o proveito possível, mas termos em consideração que este é uma commodity que tem grande importância para a nossa tesouraria, e, tal como referiu o Pedro Godinho, temos também que ter em consideração que o gás vai ser uma das outras disputas que o Ocidente vai desenvolver, e eu acho que nós devíamos tirar também proveito desses recursos que nós temos pouco investimento, ou seja, devemos investir mais no setor do gás, porque vai ser outro recurso importante a ser utilizado na Europa. Desse modo, auguro, por exemplo, que ali o nosso vizinho Moçambique capitalize esses recursos que tem para tirar o maior proveito para o desenvolvimento do seu país. E no caso concreto de Angola, só me resta dizer que no âmbito da exploração e desenvolvimento, por exemplo, no onshore, é muito importante que se tenha em conta ali a bacia do onshore do Namibe, portanto o deserto do Namibe. Seria bom que nós capitalizássemos os recursos que ali existem. E, finalmente, devo desejar que o nosso Executivo continue, de facto, a insistir nesta senda de nós podermos aumentar os nossos níveis de produção para a sustentabilidade da nossa economia. Muito obrigado, Dr. Chipep. Vamos, para fechar, ouvir o engenheiro Pedro Godinho sobre este assunto. Engenheiro Pedro Godinho, o que dizer sobre este tema? Joel, de uma forma geral, os preços são sempre resultados do binômio procura e oferta. É certo que esse fenômeno começou com a OPEP, a cortar e a controlar os níveis de produção, os níveis de injeção de petróleo para o mercado. Portanto, foi aí que começou, porque mesmo com a quinta vaga do Covid, inicialmente todo mundo acreditava em 2020, o Covid foi uma das razões que levou o preço a valores negativos. Mas ficou demonstrado depois que mesmo na quinta vaga do Covid, com a estratégia da OPEP, os preços foram subindo. Associado a isso, houve então essa guerra da Rússia e a Ucrânia e as sanções. Com essas sanções, naturalmente, quando se começou a pensar na possibilidade do bloco europeu reduzir a quantidade de importação do petróleo russo, que isso ia provocar então uma maior procura. E então os preços foram subindo. Por outro lado, com a liderança de Joe Biden, as instituições financeiras e mesmo as instituições políticas adotaram exatamente uma política muito agressiva contra o aumento da produção de petróleo nos Estados Unidos, o que levou para que os Estados Unidos baixassem os seus níveis a 2 milhões de barris de dia. E com isso, naturalmente, contribuiu diretamente ao aumento dos preços. Agora, com todos esses fenómenos e eventos que estão a ocorrer no mundo, houve um recuo por parte da administração americana e, neste momento, se está a estimular o aumento da produção do crudo nos Estados Unidos. Então, há a produção da rocha de xisto, que
um determinado valor, que pelo menos a $60 ou $50 do preço do barril torna-se economicamente inviável. Com a subida do preço do petróleo para os níveis para cima dos $100, naturalmente estimulou os investimentos nesse campo. As instituições financeiras já estão muito mais abertas e estão menos penalizantes a investimentos no oil and gas. Por tudo isso, são fatores que vão influenciar exatamente o preço. E temos que levar em conta também que o preço do petróleo é muito sensível, inclusive às especulações. Há determinadas organizações que, quando aparecem no mercado com uma determinada opinião sobre os preços do petróleo e a condição e as reservas do mundo, o preço do petróleo oscila. Então, quer dizer, é tão sensível a todos esses fatores que fazem com que o petróleo tenha, o preço do petróleo seja tão volátil que hoje em dia já ninguém consegue prever. Quer dizer, as pessoas emocionadas durante a guerra, no início da guerra, foram falando na possibilidade de chegar a 150, 200. Mas esqueceram-se também que há outras ações que foram desencadeadas para contrapor essa tendência. E uma dessas ações foi o que aqui o Zé Oliveira disse. Os Estados Unidos convidou a um grupo de países com reservas de estratégia do petróleo e estão a injetar petróleo no mercado de forma a contrabalançar a falta de petróleo. Reduzindo a procura, o que é que vai fazer? O preço baixa. Se aumentar a procura, o preço sobe. Então, dentro desse princípio, desse binômio, o que o presidente Biden viu que estava a perder popularidade nos Estados Unidos, acabou então por ordenar a libertação de centenas de milhares de barris de petróleo para o mercado para contrabalançar exatamente essa tendência. E também assim o fez a China também prontificou-se a fazer isso e conseguiu-se então um preço razoável. Se bem que a China também está a negociar com a Rússia a compra de petróleo russo, aí com 30% do preço abaixo do preço do mercado. Portanto, a China está a jogar com todos esses fatores. E por isso é que vai haver sempre essas oscilações, mas o que é também bom para todos nós, pois embora Angola seja um país produtor, beneficiaria muito com um preço a 200, mas também é um facto, quando os preços chegam a esses níveis, que o despoleta é a vontade, necessidade e urgência dos países encontrarem outras alternativas. Portanto, esse é o aspecto negativo de altas de preços de forma exagerada. Não? Muito bem, engenheiro Pedro Godinho, muito obrigado. Muito obrigado também ao José Oliveira e ao Dr. Afonso Chipepe. Aos três vou agradecer a disponibilidade. Vamos começar por despedir o Dr. Afonso Chipepe. Dr. Chipepe, muito obrigado por participar desta sessão. Esperamos contar consigo na próxima edição. Joel, sempre disponível para contribuir. Obrigado, Dr. Chipepe. Engenheiro Pedro Godinho, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Joel. Até a próxima. José Oliveira, muito obrigado pela sua participação e mais uma vez agradecemos aqui a sua disponibilidade para partilhar connosco os seus conhecimentos. Obrigado, Joel, e bom dia, ouvintes. E aos ouvintes, muito obrigado por estarem sintonizados no 95.5 em FM, acompanhar mais uma vez este debate, o painel de petróleo e gás, que hoje analisou 4 temas interessantes, analisou a questão do farm out da Sonangol, analisou o concurso por convite que teve majors a apresentar ofertas, e, por fim, olhamos também para o volume de investimento esperado em função destes movimentos no setor petrolífero e, no final, olhamos para o preço. A todos, continuação de excelente quarta-feira. Nos voltamos na próxima semana e esse painel regressa no próximo mês, na segunda semana do mês de maio. Até lá, um forte abraço. João Costa e António Santos esperem-se com a promessa de regressarem, se Deus quiser, na próxima semana. Até lá. A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial.